Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Relaxa, mãe. Você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer um plano de saúde, buscar uma medicação, a Unimed possui planos de saúde, possui farmácia, possui uma equipe especializada para te atender em qualquer uma das suas unidades. Então, Unimed sempre na mão. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Quando falamos em saúde e em qualidade de vida, falamos em alimentação. É preciso estar bem nutrido para que a gente tenha qualidade de vida, possa desenvolver as nossas atividades diariamente e viver com segurança. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Sokol. Ele é médico otorrinolaringologista. A gente vai falar de um tema que está sendo discutido pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, juntamente com a cirurgia cérvico-facial, que é a questão de tontura. E esse ano vem com um slogan bem forte: tontura é coisa séria. Doutor, bem-vindo. Uma boa noite, Sandra. Quero agradecer o convite aqui para nós estar conversando mais uma vez. Pois é, doutor, essa questão de tontura não é limitado a uma faixa etária. Qualquer pessoa pode ter crises de tontura? Sim, a tontura é um sintoma, né? Então, que ele pode acometer desde pessoas mais idosas até pessoas jovens, né? É um sintoma que é mais prevalente, com certeza, em pessoas mais idosas, né? É muito comum o nosso sistema do equilíbrio, né? Sim. Ele ter uma defasagem no paciente idoso, mas também é um sintoma que não é raro, é visto também até mesmo em crianças. E pacientes jovens, assim, com problemas emocionais, com ansiedade, transtorno depressivo, também são pacientes que têm uma prevalência um pouquinho maior de tonturas. Pois é, agora falando essa questão da depressão. A ansiedade e a depressão, elas são praticamente da mesma família. Por que ela causa essa tontura? O que mexe na cabeça, no organismo da pessoa? O que acontece é que o paciente que tem ansiedade, tem transtorno do pânico, problemas desse tipo, eles acabam também tendo alguns sintomas físicos exacerbados. Então, um paciente que tem uma depressão, que tem um transtorno do pânico e que ele tem alguma crise de tontura, ele acaba tendo com mais frequência novas crises, e também tem um pouquinho mais difícil de controle, porque ele tem, além da questão do nosso labirinto, né, do controle do equilíbrio, ele acaba tendo também uma dificuldade maior em controlar o sistema emocional. Então, tem inclusive situações em que a tontura é um sintoma da ansiedade, porque as pessoas começam a somatizar. Quando são pessoas muito ansiosas, depressivas, então alguns problemas orgânicos que não existem acabam se desenvolvendo para essa pessoa. Correto. Conforme a Organização Mundial de Saúde, 30% são mulheres que desenvolvem problemas com tontura. Isso, é uma queixa que é um pouco mais prevalente, isso é bastante nítido no nosso consultório, nos nossos atendimentos, pois mulheres elas têm a questão também hormonal, então também a carga hormonal feminina também acaba afetando um pouquinho nas questões do equilíbrio, como é para outras doenças, né? Eu vou citar, por exemplo, a enxaqueca, que é uma doença que é bem mais prevalente também nas mulheres e tem esse componente hormonal que acaba afetando.
E vamos dizer que enxaqueca e vertigem, elas são sintomas, são doenças, vamos dizer, familiares, assim. Certo. E 42% da população adulta tem tontura de repetição. Os ciclos se repetem muito frequentemente também. Esses dados da Organização Mundial de Saúde, eles dizem respeito que, assim, em algum momento da vida, até 42% da população, em algum momento de sua vida, vai acabar tendo alguma crise de tontura. Sim. Desde que seja um sintoma leve, como uma tontura ao se levantar e abaixar rápido, desde a crises persistentes, que levam semanas, meses até a resolução. Então, só por esse dado já vê que é uma condição bastante prevalente. Verdade. E o importante da investigação disso é para poder esclarecer bem a causa. Porque às vezes pode ser um simples distúrbio do nosso ouvido, durante uma infecção otológica, como também pode ser um sinal de alguma coisa mais grave, como por exemplo um acidente vascular encefálico. Então às vezes pode ser uma isquemia cerebral que está causando a tontura, então o médico tem que estar sempre, né, a equipe de saúde tem que estar sempre atenta para fazer o diagnóstico mais rápido possível. Pois é, e algumas pessoas, e é bem comum a gente escutar, principalmente mulheres, por incrível que pareça, reclamando de labirintite e aquelas tonturas e que não conseguem nem colocar o pé no chão. E, consequentemente, isso gera uma crise de ansiedade, de estresse, porque você fica impossibilitado de fazer as suas atividades. Como é que se trata isso? Exato, isso é bem importante, é uma pergunta bem importante isso, porque quando o paciente chega com uma crise de tontura no consultório, ele chega dizendo, eu estou com uma labirintite. Sim. A labirintite nada mais é do que uma causa que leva a uma crise de tontura, ou crise vertiginosa. Mas especificamente a labirintite, o termo técnico é de uma inflamação no labirinto que cursa com algum processo vertiginoso. Então, na verdade, durante uma inflamação, uma infecção otológica, que pode ter como sintoma predominante perda auditiva, tontura, zumbido, mas não é a principal causa, nem mesmo a causa mais comum de tontura. É um termo um pouquinho leigo, vamos dizer, nesse sentido, sim, porque são diversas as causas de crise vertiginosa. Tem crise vertiginosa que nós chamamos de VPPB, que é a vertigem paroxística posicional benigna. Tem outra que é comum também, prevalente no consultório, que é a doença de Meniere, que tem associação com perda auditiva, abafamento no ouvido, zumbido. Também tem associação como crises, motivos centrais, né, neurológicos, para tonturas. Então, o tratamento, ele não tem um tratamento fixo para tontura. É claro que existem medicações que ajudam a reduzir o sintoma vertiginoso, o sintoma de tontura, que a maioria das pessoas acabam recebendo, principalmente em pronto atendimentos. Mas o mais importante é identificar qual a principal causa, para aí sim poder tratar aquele fator e impedir que aquela tontura se torne algo persistente ou recorrente. Por que os famosos cristais se soltam dentro do ouvido e causam essa tontura também? Isso. E como é que se trata isso? Isso é uma questão bem importante. A tontura que é desencadeada por quando esses cristais se soltam do ouvido e geram a crise vertigem, sim, é essa que eu acabei de falar, que é a VPPB. Então, dentro do nosso ouvido interno, no nosso labirinto, nós temos um líquido que chama endolinfa e nele tem pequenos cristais. E o deslocamento do lugar deles faz a pessoa ter uma crise vertiginosa, geralmente em um dos ouvidos. Então, o principal tratamento para isso é algumas manobras que são feitas no próprio consultório, pode ser feita em casa com auxílio do médico ou de um fisioterapeuta, ou fonoaudiólogo, principalmente, que visa reposicionar. Então, são umas manobras bem específicas que conseguem fazer com que esses cristais voltem para o seu lugar e acalmando a crise de tontura. Então é uma causa bem prevalente e que às vezes, mesmo sem a necessidade de usar a medicação para a tontura, acaba resolvendo a crise do paciente. Pois é, mas esse resolver, ele é imediato? Eu vou ter outra crise daqui a um mês, daqui a 15 dias? Como é que funciona tudo isso? Nesse caso específico, às vezes precisa fazer 2, 3 a 4 sessões da manobra. Geralmente a experiência é que 2, 3 vezes, com intervalo de 5 a 7 dias, normalmente eu faço, acaba controlando bem a crise vertiginosa.
Mas também eu sempre explico para o paciente que o paciente que já teve uma vez tem muito mais chance de ter uma segunda crise, uma terceira crise, do que alguém que nunca teve. Sim. E da mesma forma, é imprevisível essa recorrência. Então pode ser que tu tenha uma crise agora, vai ter daqui 5 anos, em compensação pode ser que daqui menos de 1 ano tu venha ter outra crise. Então é importante para evitar, né, e também para minimizar sintomas de tontura, que o paciente tenha uma alimentação balanceada, que não tome muito café, chimarrão, também não consuma refeições muito pesadas, com muito carboidrato, muita gordura. Outra coisa, é bom evitar cigarro, o álcool, que são todos fatores que são estressores ao nosso sistema labiríntico e que fazem uma crise de tontura ficar ainda pior ou de mais difícil controle. Então, existem vários fatores que nós temos que mexer para fazer um controle adequado numa crise vertiginosa. Como a alimentação ela tem sido importante para tratar qualquer órgão do nosso corpo, né, doutor? Porque até então a gente não ouvia falar que a alimentação tinha influência no nosso ouvir, no nosso respirar, na nossa cabeça. E hoje se escuta muito falar desse assunto. Isso é bem importante e realmente a questão alimentar tem ganho muita importância e ela tem uma importância muito grande porque algumas mudanças da nossa dieta, da nossa alimentação acabam levando ao melhor controle de diversas doenças, né? Antigamente falava que é para paciente que tem diabetes, que tem uma pressão alta, mas hoje em dia já vê que até para doenças de ouvido, como eu falei, acabam tendo uma importância bem grande esse controle e é sempre bom evitar abusos, né? Não só da alimentação, como de álcool, cigarro, próprio café, chimarrão, entre outros fatores, né? Então são coisas que são fáceis das pessoas controlar porque não exigem ficar cuidando do horário de medicação, às vezes então tendo uma dieta mais regular, uma dieta equilibrada, atividades físicas, evitar esse consumo abusivo dessas substâncias que eu falei, acabam deixando de ter necessidade de usar uma medicação para o controle de algumas doenças, né? Inclusive do nosso ouvido. Doutor, nós acabamos de sair de um período crítico da pandemia. Porém, algumas sequelas estão aparecendo agora. O que a Covid causou em pessoas que acabaram ficando com problemas de surdez, problemas de aquele pigarro o tempo todo, cabeça meia zonza, enfim, esses foram muitos sintomas que afetaram algumas pessoas. Por quê? Isso é uma coisa bem importante de se falar e que nós vimos muito no nosso dia a dia, principalmente do consultório, que são pacientes que previamente eram rígidos, são pacientes jovens, sem nenhuma doença prévia, e que durante o curso da infecção pelo Covid acabaram adquirindo o mais comum que, né, nós viemos a ter contato, acho que todo mundo teve contato com alguém que perdeu o olfato, o paladar. E da mesma forma que a perda do olfato paladar, como é uma doença inflamatória, trombótica, ela pode gerar perdas auditivas, pode gerar crise vertiginosa. Então, eu acabei atendendo no decorrer desse período vários pacientes com queixas de piora auditiva, até quadros de surdez súbita, que unilateral num ouvido, durante o Covid. Outra coisa, essa questão do pigarro. Então, isso tudo eu acredito que vai se enquadrar numa coisa que muitos colegas estão chamando de síndrome pós-Covid, que são sintomas inespecíficos às vezes e que os pacientes vêm a desenvolver após a infecção pelo Covid e que podem persistir por 1, 2, 3 meses, um tempo indeterminado. É uma coisa bem prevalente, porque toda semana vem algum paciente que diz: doutor, eu estou com uma tossezinha, uma irritação na garganta que começou bem depois do Covid. Melhorei, não teve mais sintoma, não recuperei o olfato, o paladar, mas eu estou com esse pigarrinho na garganta, eu estou com uma tossezinha seca. O que eu tento orientar esses pacientes é que, na maioria das vezes, isso tem sido queixas autolimitadas, e que, com o passar do tempo, elas tendem a ir desaparecendo. Mas, para alguns pacientes, acabam ficando como sequelas permanentes, né? Alguns pacientes que eu atendi ainda não recuperaram o olfato 100%, não recuperaram o paladar. E também, como eu falei, alguns pacientes que tiveram uma piora auditiva, piora do zumbido, e que ainda que provavelmente não venham a recuperar também. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um intervalinho e já retorna.
Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada R$100 ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a 5 vales compras de R$500. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de saúde, é importante sempre, pelo menos uma vez por ano, a gente fazer aquele check-up, avaliar todo o nosso organismo para ver se ele está funcionando direitinho. A Santa Mônica possui os melhores equipamentos de imagem, então não deixe de visitar, conhecer e utilizar os serviços da Santa Mônica Imagem. Nós estamos falando hoje com o Dr. Rodrigo Sokol, que atende no Centro Clínico do Hospital de Caridade, sobre um assunto bastante importante, que é a questão das tonturas e essa relação com a ansiedade. A gente acha às vezes que não tem nada a ver, mas uma coisa atrai outra, uma coisa está envolvida na outra. E essa questão também, doutor, que algumas pessoas têm crises de ansiedade e sentem um barulho dentro do ouvido, parece que é uma onda do mar, assim, aquela coisa irritante o tempo todo. Aquilo tem tratamento? Assim, é uma questão também bem importante, porque geralmente esse zumbido, né, o chiado, esses barulhos que nós temos no ouvido, muitas vezes eles estão associados a alguma perda auditiva. E numa paciente que tem uma ansiedade, tem uma depressão, um transtorno ansiogênico, ele acaba tendo uma piora dos seus sintomas. É muito comum o paciente, durante períodos mais estressores, assim, eles sentirem uma piora do zumbido, às vezes até um abafamento, uma sensação desagradável. É uma coisa bem comum, né, bem relevante no nosso dia a dia. E basta orientar também que o paciente que às vezes não tem um tratamento específico, uma cura, mas existem formas de controle e diminuir esse sintoma. Então, às vezes, o nosso maior papel está na orientação ao paciente. Certo. Doutor, com o passar dos anos, é natural que a gente perca um pouco da audição, muda o nosso organismo, né? Mas essa questão da audição é muito importante, porque é horrível tu não ouvir o que as pessoas estão falando. Você também fica com dificuldade de se expressar quando você não ouve. Tem como tratar esse problema ou a gente tem que aceitar o passar dos anos e aceitar que vai perder a audição? Assim, o declínio da nossa capacidade auditiva, ele é uma coisa que é muito prevalente, principalmente, né, nessas últimas décadas que a população está envelhecendo. Então hoje nós estamos vendo muitas pessoas passando dos 100 anos, é muito comum se deparar com alguma família que tem 1, 2 idosos com mais de 90 anos. E junto com isso também, além, não é só audição, problemas de visão, de locomoção, né, desgaste osteoarticulares também é muito prevalente. E da mesma forma a audição, ela tem uma tendência a um declínio com a idade, em alguns pacientes num grau mais acentuado, em outros menos, mas é uma coisa que realmente vai acabar acontecendo em determinado grau para quase todas as pessoas a partir de certa idade. Existe tratamento, né? Não existe uma cura, algum tratamento que nós vamos dar e o paciente vai recuperar a audição, mas existem formas de melhorar essa audição, que é através dos aparelhos auditivos,
Existem alguns casos específicos que são candidatos a procedimentos cirúrgicos, mas principalmente os aparelhos auditivos hoje são os que mais podem ajudar a maioria das pessoas. E é muito importante as pessoas buscarem essa ajuda, por quê? Por causa que a nossa falta de audição acaba levando a um isolamento do idoso e também acaba levando ao maior risco de demências mais precoces. Então, um paciente que já teria uma tendência, uma carga genética que predispusesse a ter um quadro demencial, um paciente que não escuta, que vive mais isolado num canto, sem ter interações com outras pessoas, que é o que acontece com pessoas que não ouvem bem, acabam tendo quadros mais precoces ou mais de difícil controle. Então é muito importante, né, procurar ajuda, procurar melhorar a qualidade auditiva para evitar que processos assim se acentuem ou tenham uma aceleração, né? Pois é, mas o aparelho auditivo ele é fácil de derrubar e quebrar também. É possível, existe algum aparelho que o idoso consiga usá-lo sem esse risco, essa dificuldade de colocar dentro do ouvido? É claro, eu acho que eu sempre faço uma comparação em relação ao aparelho com o uso de óculos, né? Sim. Quando uma pessoa não enxerga bem, principalmente pessoa de idade, ela precisa usar óculos. E geralmente as pessoas não acabam reclamando tanto de ter que usar o óculos. Mas daí as pessoas me procuram e, não estou escutando bem, eu gostaria de melhorar, e aquela pessoa é candidata ao uso do aparelho. E daí diz, mas o aparelho eu não quero usar. Eu digo, mas a senhora não usa o óculos? Eu uso. Então por que não vai usar o aparelho? O aparelho auditivo é como um óculos. Vai usar naqueles momentos que mais precisa, para tomar banho vai tirar, para dormir vai tirar, tá dentro de casa fazendo uma leitura sozinha, não precisa estar usando o aparelho. Da mesma forma que o óculos, às vezes tu vai usar o óculos para longe, o óculos para perto, mas é uma coisa que a adaptação não é tão difícil quanto parece, e esse risco de cair e quebrar é até menos que um óculos, porque o óculos toda hora está mexendo na cabeça, pode cair, e o aparelho auditivo hoje eles são pequenos, e eles ficam bem aderidos, né? Vamos dizer, eles têm uma boa adesão ao nosso ouvido, ao nosso canal auditivo. Tem opções que são atrás da orelha, tem outras opções que são dentro do canal auditivo. Então, não tem muita desculpa hoje para não usar, para não melhorar. Eu vejo vários pacientes com mais de 90 anos, 85, 90 anos, e que conseguem se adaptar rapidamente ao uso do aparelho e não conseguem viver sem. Então, eu acho que sempre vale a pena o paciente, pelo menos, tentar usar por um período. Pois é, a gente está falando aí do uso do aparelho em pessoas de idade, mas o excesso de fone de ouvido em jovens também tem causado a perda auditiva. E aí, como é que se trata? Porque são pessoas muito jovens com excesso de perda auditiva já. Exatamente o fone, música alta, né? Sim. Ele tem sido um problema, né, mais, né, nos últimos anos, tem se visto, e tem a ver muito com o volume que escuta, né? Então, os jovens devem ser orientados a evitar o uso do fone de ouvido, principalmente com volumes altos, porque acaba tendo um índice aumentado de perdas auditivas mais precoces. Então, talvez durante a juventude, quando for mais jovem, não vai notar essa diferença, essa dificuldade, mas vai vir a desenvolver perdas auditivas mais precoces e que vai acabar precisando, em algum momento, procurar ajuda com o uso de aparelho, alguma outra coisa assim. Não tem outra forma, né? Tem que equilibrar Exatamente. O volume do som. É a mesma coisa que a perda auditiva induzida pelo ruído em fábricas, né? Ao longo dos anos não foi dando tanta importância porque não se sabia muito, mas agora, hoje em dia, como se sabe, né? Tem todos os estudos que mostram como acontece a PAIR, o grau de PAIR, mesmo em pacientes jovens, todo mundo tem essa preocupação com o uso do equipamento de proteção individual também. Pois é, doutora, agora a gente está se aproximando de uma das temperaturas mais baixas do ano e a gente aqui sente muito essa mudança climática. Garganta começa a incomodar, pessoas com dor de ouvido, nariz escorrendo o tempo todo. Como é que a gente trata isso, principalmente a dor de ouvido em quem tem ela todo ano? É que a dor de ouvido, ela é um motivo muito comum de consulta e na maioria das vezes a dor de ouvido, né, que é referida na fenda auditiva, né, não é propriamente de uma doença de ouvido. Então, às vezes pode ser uma doença articular, às vezes pode ser uma infecção de ouvido, sim, às vezes é uma dor de garganta que irradia para o ouvido. Então, não existe um tratamento específico
mas sim para a causa. Nós tem que ser investigado o que está causando aquela dor para nós poder instituir o tratamento. Então, se for uma infecção de ouvido, pode ser necessário usar um antibiótico, um anti-inflamatório. Às vezes é uma dor da articulação, da ATM, que tu vai usar um anti-inflamatório, um relaxante muscular. Então, ela deve ser tratada baseada na causa. Mas aumenta bastante no frio. Por quê? Porque durante o inverno aumenta os quadros de infecções respiratórias. E um fator de risco para infecções de ouvido é infecções respiratórias, né? Principalmente em crianças. E também é comum pacientes que têm queixas de dor articulares terem mais dor em temperaturas mais baixas. Então é comum pacientes que normalmente têm dores na ATM ter mais sintomas durante o inverno. Pois é, e quando aquela dor de garganta ela tem repetição, é tratado, toma antibiótico, o problema na garganta volta. Hoje ainda se utiliza aquela técnica de retirada das amígdalas ou não se usa mais isso? É bem importante. Os pacientes primeiro têm que ter noção que nem tudo que dói, nem toda dor na garganta é em virtude das amígdalas, né? Então uma coisa que eu sempre esclareço para os pacientes que me procuram para retirar as amígdalas porque tem muita infecção, tem muita dor de garganta, é que a primeira coisa é que talvez retirando as amígdalas você possa ter ainda dores de garganta em algum momento. Porque pode ter uma faringite, uma laringite, durante um quadro de uma sinusite, pode desenvolver dor de garganta. Sim. Então, não quer dizer que a retirada das amígdalas nunca mais o paciente vai ter dor de garganta. O paciente não vai mais ter dor de garganta devido a amidalites. Né? As amidalites têm tratamento, né? Quadros agudos vão exigir antibiótico, quando forem quadros agudos bacterianos. Na maioria das vezes são quadros virais, com medicações para tratar os sintomas, diminuir os sintomas, já aliviam. Então, da mesma forma, para as dores de garganta, elas devem ser, o tratamento deve ser baseado na causa e na avaliação do paciente. E claro, em alguns pacientes que têm dores com muita frequência, que têm amidalites de repetição, que precisam usar antibióticos cada vez mais potentes, que às vezes têm complicações associadas, a retirada das amígdalas ela tem uma indicação bem importante, né? E o que a gente faz nessa época do ano aí que o tempo tá essa bagunça, de manhã frio, à tarde quente, à noite já muda, e a gente acaba ficando afetado de dor de garganta, dor de cabeça, nariz escorrendo, aquela sensação de face pesada. É muito importante nós ter uma alimentação regrada, uma alimentação adequada. De manhã cedo, quando tá frio, se agasalhar. É aquela coisa que falam que nós parecemos uma cebola, que vamos tirando camadas durante o dia. Mas é bem importante estar agasalhado de manhã. No fim do dia, quando vai estar caindo as temperaturas também, estar bem agasalhado. Deixar os ambientes bem arejados. Beber bastante água. Ter um sono adequado também é importante, né? Então, uma qualidade do sono é bem importante. Manter os ambientes bem arejados. Evitar muito tapete dentro de casa. Trocar a roupa de cama, porque também acaba quadros alérgicos, tendo uma incidência aumentada nesse período. E esses são alguns dos cuidados mais importantes para esse período do ano. É importante mesmo. Doutor, quando o paciente tem aquela dificuldade em sentir o cheiro, o nariz parece que não funciona corretamente, existem técnicas, exercícios, remédios, cirurgias para melhorar essa respiração pelo nariz? Existe, sim. Claro, cada caso deve ser bem estudado e avaliado, né? Porque existem várias causas, motivos para obstrução nasal, para o paciente não respirar bem pelo nariz, e muitas delas estão associadas a uma diminuição do olfato. Então pode ser que o paciente tenha um desvio de septo ali que atrapalha a respiração, que é facilmente corrigível através de cirurgia. Pode ser que o paciente tenha uma hipertrofia dos cornetos, que é uma coisa bastante comum no paciente que tem rinite alérgica, e que com tratamento com spray, com uso de antialérgicos pode melhorar. E também tem doenças de nariz que acabam cursando com perda do olfato, como por exemplo a polipose nasal, alguns tumores nasais. Então são coisas que devem ser bem avaliadas para ser tratadas individualmente, porque um paciente que tem uma rinite que tu consegue controlar com o uso de um spray com corticoide tópico, com um antialérgico, na maioria das vezes vai controlar esse paciente só com esse tratamento. Um paciente que não respira bem porque tem um desvio de septo, com uma simples cirurgia tu consegue corrigir isso. Agora tem pacientes que podem vir estar desenvolvendo algum tumorzinho, alguma coisa dentro do nariz e que exigem algum procedimento cirúrgico para recuperar essa parte.
Então, cada caso ele deve ser bem individualizado, né, a investigação. Correto. E quando a rinoplastia, ela te deixa com dificuldades de puxar essa respiração? Isso é uma coisa que acontece, né, em alguns procedimentos, né? Sim. Então tem que ser bem avaliado no que está causando esse motivo dessa dificuldade respiratória. Às vezes pode ser algum desvio de septo que tenha ficado, se durante a cirurgia não foi muito mexido no septo. Às vezes tem alguma área da válvula nasal que está com um pouquinho insuficiente. Então cada caso deve ser avaliado, mas não é uma queixa incomum no consultório. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente falar desse assunto tão importante que às vezes a gente não dá tanta importância, né? Mas quando começa a ter perda auditiva, excesso de tontura, fica mais preocupado. Obrigada pelas tuas orientações e sucesso. Eu agradeço muito pelo convite, Sandra. Um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. E eu também estou à disposição para quem quiser esclarecer alguma dúvida, entrar em contato, dar uma conversada, tirar alguma dúvida. Eu estou à disposição de todos. Agradeço novamente pelo convite. E a todos vocês, uma boa noite. Santa Mônica Imagem disponibiliza um mais novo equipamento e com uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective. Dual Energy 128 canais, com até 68% menos de radiação, demonstra resultados com excelência. Composição de cálculos urinários, depósitos de ácido úrico em gota, próteses e metais. Com o mais novo estudo cardíaco e vascular também agora ao seu alcance. Venha conhecer o serviço de imagem Santa Mônica, comprometida com você. Relaxa, mãe, você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.